Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do Dialogando, onde eu e Carlos Aros vamos tentar decifrar esta semana para o Facebook. Semana complicada. Complicadíssima, Aros, diria eu, viu? Meu Deus, ó. Começou com a história, a polêmica, vamos dividir em duas partes. Tem a polêmica do feed e a polêmica na Bolsa de Valores. Nossa, total, é. A polêmica do feed, essa, para mim, a avaliação precisa é a do Pedro Doria. Eu compartilhei até mais cedo o artigo dele nas minhas redes, escreveu para o Estadão, para o Globo. A análise dele é muito simples. O Facebook, na medida em que tira as páginas sem oferecer maiores explicações, sem interferindo no debate público, que acontece numa praça pública, porque o Facebook é uma grande praça pública, ele, ao remover essas páginas, está interferindo sim no debate político. Aí, claro, cabe o discurso e as diferentes narrativas de que é censura, isso e aquilo. Cada um pode dizer, e aí as pessoas vão começar a discutir a respeito, já estão discutindo a respeito. Mas, para mim, o grande ponto sobre essa questão houve uma interferência. Precisamos discutir isso. O Twitter também tem adotado postura de remoção de páginas, o Facebook também, e por aí vai. Então, é mexer num vespeiro, é um treco complicado. Essa é a política do feed, essa é a polêmica do feed. Exato. Como é que você vê a polêmica do feed? Cara, eu vejo assim, primeiro, né, esclarecendo, no primeiro momento, foi-se espalhada a notícia de que as páginas teriam caído por serem disseminadoras de fake news, né? Ponto. Não estou dizendo que elas disseminam, não. Algumas páginas eventualmente devem ter compartilhado algum tipo de notícia inverídica, o que o Facebook chama na nota de desinformação. Mas, principalmente, se a gente for mais a fundo e a gente ler algumas pessoas que estão comentando sobre o caso, a ação do Facebook foi em torno de uma rede estruturada, que era essa rede do MBL, para gerar pensamentos conflitantes e pensamentos baseados, aí sim, em desinformação. É uma questão muito complicada, Aros. E se a gente for parar para pensar e pegar um exemplo do escândalo com a Cambridge Analytica, a gente vê que, no caso da Cambridge Analytica, em nenhum momento a Cambridge disseminou notícias falsas, né? Ou na verdade, o escritório, né, que foi contratado para fazer a campanha e que se baseou nos estudos da Cambridge Analytica, em nenhum momento eles disseminaram notícias falsas. O que eles fizeram foi, a partir dos dados de interesse dos usuários no Facebook, eles estabeleceram relações e começaram a encher as pessoas, os usuários, com propaganda visando uma mudança de opinião nesses funcionários. Mas aí é que tá. Quem disse que é preciso discutir para convencer alguém? O caso da Cambridge Analytica é isso. Não havia necessariamente pode até ser que em alguma medida tivesse, mas em princípio não havia o uso de mentira, da fake news, dos fatos criados. O que havia ali era uma questão de um direcionamento muito, muito preciso, um conhecimento altíssimo sobre quem eram as pessoas, os interesses delas, de que formas elas... O Rodrigo caiu, né? Voltei. É que eu recebi uma ligação aqui. Vai, vamos lá. De onde eu volto? Volta do começo, da diferença do Cambridge Analytica, do caso do Cambridge Analytica. Quem disse que para mentir... De novo? Vai. Quem disse que para convencer alguém é preciso mentir? Esse é o grande ponto, né? Algum tempo atrás houve até um estudo que rolou por aí, que foi polêmico, eu lembro de comentá-lo, inclusive. O Facebook separou dois grupos
para umas pessoas mandava notícias, postagens com determinado perfil, para outras um perfil diferente, e mediu como cada um desses grupos reagia. Isso foi um teste de massa. O que rolou com a Cambridge Analytica era pegar essa massa e entender os usuários, saber quem eram essas pessoas. Na medida em que você sabe quais são os interesses, quais são os pontos fracos, as preferências, os gostos, você consegue estimular, através desses estímulos, o número certo de posts, o perfil correto dos posts, você consegue, evidentemente, convencer alguém. Se não convencer, você consegue pelo menos despertar uma pulguinha e fazer com que algo aconteça. Então, nesse caso específico da Cambridge Analytica, o que se usou foi a inteligência por trás dos dados. No caso, segundo o Facebook, aí é preciso dizer, né, Rodrigo, esse argumento que você deu aí é o argumento que o Facebook apresenta, em uma nota gigantesca que em nenhum momento, se não estou errado, posso estar, mas eu li aquilo ali, não é usada a expressão fake news em nenhuma situação. Isso. O máximo que eles falam ali é desinformação. Exatamente. Eles falam de desinformação e também fala aí sim a respeito da utilização de contas falsas, né? São contas de usuários que não existem ou foram criadas apenas para compartilhamento de conteúdo, né? Nesse caso, sim, eles falam de falso. Agora, de notícia falsa, em nenhum momento a nota do Facebook cita isso. E eu acho interessante esse caso para a gente analisar, porque mesmo fazendo essa comparação, e você levantou muito bem as diferenças de cada caso, mas porque muita gente entrou nessa polêmica se o Facebook estava censurando ou não, né? Essa rede do MBL, a partir do momento que baniu as contas. Mas aí que eu vejo a relação entre os dois casos, que você não necessariamente precisa contar notícias falsas para você estar agindo de uma forma antiética, vamos falar assim, vamos usar essa palavra, antiética. Acho que a tradução para isso que você coloca, para mim, é a seguinte: pode até não ser censura, mas parece como. Sim. Né? Parece como se fosse. É como se fosse censura. Porque não se explica, não se dá um bom argumento, não se trabalha de maneira clara o suficiente para que as pessoas entendam o que aconteceu. Há algum tempo atrás, houve a remoção de páginas que estavam ligadas a conteúdo neonazista, lembra? Lembro. E essas páginas foram identificadas. E, neste caso específico agora, as páginas não foram identificadas. E isso faz com que se levante a dúvida. E aí existe a narrativa. Os autores dessas páginas começaram agora a dizer sobre a censura, que é um recorte ali ideológico, porque são páginas de direita, páginas liberais, etc, 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 etc. Aí a gente pode abrir aqui, não sou juiz para julgar, mas o que eu acho é o seguinte: pode até ser que o Facebook não queira ter interferido no debate político, em questões relacionadas ao debate político, ou, vá lá, na democracia brasileira. Mas na medida em que ele faz esse recorte de uma maneira pouco transparente, com argumentos genéricos, expressões genéricas como desinformação, de que tipo? O que é desinformação? De maneira genérica, abre-se o espaço para questionamentos. E o Facebook, de novo, age no seguinte sentido: me resguardo no direito de não pronunciar. E eles não vão comentar. Não vão mesmo. Eu tentei falar com eles durante toda a quarta-feira, não consegui uma resposta, apenas o que estava na nota e algumas outras informações em off com fontes, mas nada muito claro. E assim, Aros, esse papo... não vão se pronunciar. E assim, Aros, essa história até a gente pode lembrar do que a gente conversou no último Dialogando, com aquela declaração do Zuckerberg sobre o Holocausto, né? Naquela declaração, ele estava tentando afirmar ali que opiniões, dependendo do tipo de opinião que uma pessoa tenha na rede, não vão ser censuradas, né? E com esse caso do MBL, a gente vê aí
uma certa relação, porque não necessariamente são notícias falsas, né? Mas, no caso, foram contas espalhando um determinado tipo de opinião que foram banidas. E eu tava conversando mais cedo com o meu amigo André Miceli, e ele estava lembrando, né, algumas pesquisas que eles fizeram lá na FGV sobre confiança do Facebook e das pessoas com o Facebook por causa ou depois dos escândalos da Cambridge, né? E a taxa era altíssima de que as pessoas entendiam que o Facebook fazia coisas para protegê-las. Acho que era quase 80%. E depois caiu para 20 e pouquinhos das pessoas que acreditavam isso por causa de tudo que tinha que ser acontecido. Então, qual é o grande ponto? O que conecta esses dois momentos? Cambridge Analytica, a remoção de conteúdo da história lá fala do Zuckerberg sobre o Holocausto, esse momento que nós assistimos essa semana com a remoção dos perfis, a derrocada do Facebook, a perda assombrosa. Isso é uma notícia. Que é o segundo ponto, né, da nossa conversa aqui. Isso. Dá para amarrar tudo. A queda assombrosa. O Facebook perdeu em ações o tamanho de uma Nike em valor de mercado. 120 milhões. É um negócio assustador. O que conecta tudo isso? É uma perda muito significativa da confiança. Porque houve uma inversão. As pessoas começam a perceber hoje, felizmente, as pessoas começam a perceber hoje que elas são muito mais importantes do que a plataforma. Porque se não houvesse essa base de usuários, não haveria todo esse poder de fogo do Facebook. As conversas que fazem com que o Facebook seja relevante não aconteceriam. Essa inversão começa a acontecer, as pessoas começam a perceber que só havia entrega de um lado. Havia uma imposição das plataformas. E aí, eu volto a dizer aquilo que a gente estava falando mais cedo, no começo do papo, que houve uma quebra da confiança porque eles enfiaram goela abaixo. Pode não ser censura, mas pareceu censura. Quando você não explica, quando você coloca uma nota lá, 10 linhas, e aceitem, engulam. Então, é nesse sentido que eu vejo todo esse momento. As ações não estão despencando à toa. É evidente que não é só o caso brasileiro, longe disso. É uma conjuntura. Há uma série de fatores, resultados, uma série de leituras. Mas está tudo conectado, não dá para tirar um dos elementos. É um xadrez bem amarrado, sabe? Assim, só para informar, né, essa reação do mercado com a queda das ações do Facebook veio logo após a divulgação de um resultado financeiro do Facebook, né, que não foi tão não apontou um crescimento da forma que os analistas estavam esperando, né? E entre outras questões, né, como por exemplo o fato de já ter gente demais no Facebook e precisar nascer mais gente para acessar o Facebook, que é, assim, falando em linhas gerais, né? Já tem metade, um terço da população mundial tá lá. Exato, então não tem mais para onde você crescer, né? Então, não, um terço, são dois... Um terço, né? 1.8? Então, deixa eu ver, se eu não me engano, eu tô com a notícia aqui. 1.8 bi. São 7 bilhões, é quase praticamente um terço da população. Exatamente. Tá lá. Né? E aí você coloca gente que não tem contato com a internet, gente que está nascendo que ainda não tem Facebook. Então, basicamente, toda a população aí apta a usar o Facebook está nesse bolo. Então, não tem muito mais para onde crescer, como gerar outros tipos de interações. Isso foi uma das questões que foram levantadas, né, por esses analistas, e outras questões, como muita gente achando que o Facebook demorou a entrar no mercado de vídeos. Mas é claro que a influência dessas fake news, desde a eleição americana, passando pelo caso da Cambridge Analytica, não só fake news nesse caso, né, mas dessas relações entre segurança de dados, né, a segurança que os usuários têm ao cadastrarem seus dados no Facebook, passando por manipulação de notícias e manipulação de resultados de eleição,
isso tudo é um abalo muito grande à imagem do Facebook, né? Eu acredito que se eles não tivessem o Instagram, por exemplo, não tivessem feito outras aquisições, a situação realmente estaria mais complicada a essa altura. Eu queria tocar num ponto aqui, para a gente amarrar o nosso papo, que é o glorioso Twitter. Você sabe, Rodrigo, que eu sou um grande entusiasta do Twitter. Eu tô Twitteiro mora aí, né? Twitter, estou muito mais. Não sou tão twitteiro quanto eu gostaria, porque o trabalho me impede, né? Eu fico tomado por outras coisas, mas gostaria muito mais. Eu fico pensando no momento do Twitter, faturou muito. Não vale a gente entrar no mérito dos números, que não vai fazer sentido aqui, mas faturou muito. Apostou em novos projetos. Conseguiu trazer grandes parceiros nesses últimos meses. Transmissão de eventos esportivos, criando uma série de ações lá dentro. Gerou muito movimento. O Twitter é uma grande caixa de ressonância. Muito mais até do que o Facebook, se a gente for medir, né? Olhar assim com mais atenção. Uhum. Aí a gente vê queda nas ações do Twitter. Elas estavam em queda hoje. Estamos gravando, vale lembrar, na sexta-feira. Elas estavam em queda hoje, então não vou conseguir olhar aqui, porque senão eu tenho que mudar a tela. 20%. Queda de 20%. Na Nasdaq, isso. Vê aí o Facebook, quanto fechou hoje? O Facebook, já vejo. Não põe aí, Facebook Stocks. Vamos ver. E aí, só pra gente, o Facebook perdeu muito. O Twitter também. E isso significa o quê? Que talvez, de algum modo, esse modelo que sustenta as plataformas já não seja mais o bastante. Esse modelo impositivo, a falta de transparência, enfim, há uma série de particularidades no modelo sobre o qual está fundamentada a lógica dessas plataformas todas. Que talvez o Facebook caiu 19%. Hoje foi 19%. Isso. E o Twitter 20%. Só 20%. Que tem que somar com os outros 20% de ontem do Facebook, né? Ontem foi 20%. Então, se for somar entre 2 dias, uma queda de 40%. Não é essa conta que faz, tá? Só para ficar claro. mas se for somar 20 ontem... Olha que tem candidato à presidência aí fazendo umas contas de porcentagem. Não é essa conta, pelo amor de Deus. Se a gente for pegar 20% hoje, 20% ontem, mais os 20 do 19 hoje, 20 ontem no Facebook e 20 hoje do Twitter. Cara, é muita coisa. Tem algum recado, algo está acontecendo. Talvez a gente não consiga medir de bate-pronto, no calor das coisas, o que está rolando, mas tem algo que o mercado está querendo dizer para esses caras. Tem algo que os usuários estão querendo dizer para esses caras quando não vão até essas plataformas, porque há um freio ali, os caras não estão chegando. Então, alguma coisa está acontecendo. Será que eles estão atentos para isso? Pediram a cabeça do Mark Zuckerberg. Os acionistas disseram, queremos que você saia. Que já era um grito lá atrás, né, Rodrigo? Exato. Que ele foi depor no Congresso, lembra? Já era um grito. Os caras já queriam, mas ele se saiu bem, foi muito bem preparado e tal. Aí a coisa resfriou, mas tem algo acontecendo. O que está acontecendo? A gente consegue medir? Será que eles sabem o que está acontecendo? Essa questão do Twitter hoje, né, já para a gente também levantar aí o que os analistas andam dizendo, o que aconteceu foi muito... Com o Twitter foi até um pouco mais simples do que o que aconteceu com o Facebook. Também foi após entrega de resultados, né, divulgação de resultados, onde o Twitter disse que está com 335 milhões de usuários nesse exato momento, nesse segundo trimestre, aliás, né, que são os dados do segundo trimestre, e no primeiro tri
o Twitter tinha 336 milhões, ou seja, teve uma queda de 1 milhão de usuários, né? Então, 1 milhão aí, por volta de 1 milhão de usuários que deixaram o Twitter. Muitas pessoas, inclusive, acredito que a própria empresa também sinalizou nesse sentido. Isso advém, essa queda no número de usuários, advém também de uma penalização da própria empresa contra contas falsas, isso tudo, né? Eles fizeram recentemente algumas limpezas aí em contas que poderiam também estar espalhando notícias falsas ou desinformações, né? Como o Facebook divulgou na sua nota. E isso também pode ter sido um fator para que essa queda de usuários acontecesse. Mas, de toda forma, eu acredito que o modelo de rede social que a gente está acostumado e toda essa divisão que a sociedade vem passando em todos os lugares, tanto nos Estados Unidos, em qualquer lugar, a gente vê que está acontecendo realmente uma mudança muito grande social, né, na forma como as pessoas se relacionam, como elas entendem, se entendem como indivíduos, né? Tanto na área política, cultural, e isso tudo está acontecendo. E as redes sociais têm uma grande influência sobre essa mudança. Então, é um ponto a gente levantar, né, essa questão, para onde estamos indo. Acho que isso é o principal, né? Eu acho que os próximos dias vão ser interessantes, bem interessantes. Acho que a gente tem que ficar de olho nisso. E as eleições vão ser um termômetro importante aqui no Brasil, né? A gente que vai ter essa oportunidade de ter eleições presidenciais acontecendo, para a gente ver exatamente como é que vai ser esse funcionamento das redes sociais, né? Eu acho que menos sob a perspectiva do usuário e muito mais sobre como as próprias plataformas vão se posicionar, né? Exato. O usuário a gente já sabe para onde vai correr, como vai fazer, a gente tem uma certa medida das reações ali, grupos e aquela coisa das bolhas e tal, mas como esses caras vão se posicionar? Eu acho que essa balança precisa se inverter, eu acredito muito nisso, a lógica precisa se inverter. O usuário vem primeiro, e isso não acontece. É complicado, Aras, porque realmente, e a gente vê aí o caso da Cambridge, que foi um caso muito emblemático nesse sentido, porque as redes sociais elas têm um poder de transformação de ideias, de manipulação muito grande, né? Então, até que ponto a gente consegue distinguir o que é um usuário comum atuando na rede social e o que é um usuário ou uma rede de usuários trabalhando em prol daquilo que acha certo, enfim. Aí a gente entra num balaio sociológico muito louco, cara. Porque até que ponto isso é benéfico ou maléfico, até que ponto isso faz parte do processo democrático, do processo da sociedade no contexto geral. Cara, a gente está num momento muito crucial da história da humanidade, eu diria. Quiçá do mundo. Exatamente. É isso, cara, é isso. Concordo inteiramente com você. E, bom, teremos pano para manga para os próximos diálogos aqui no Siloga. Com certeza, Aros. É isso aí. E já fica aquele convite para as pessoinhas que conseguiram chegar até o final deste papo. Curtam este vídeo, compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais e também acessem lá o nosso site celoga.com.br. Tem um texto muito legal essa semana do Carlos Aros, que finalmente escreveu sobre o Instagram. A tábua de salvação do Facebook é o Instagram. Exatamente. Se o Facebook não tivesse feito essa aquisição, estaria em maus lençóis. E o Aros fala lá. Né, que corre por fora ali também. Exatamente. Eu vou fazer o possível para manter essa média. Prometo semana que vem mais um texto. Boa, isso aí, é isso que todos esperamos, Carlos Aros. Enfim, até o nosso próximo papo, até o nosso próximo diálogo. Muito obrigado, Aros. Tchau!